Oi pessoal, aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talvez. Antes de entrar na pauta de hoje, queria lembrar a vocês que a gente também está no Instagram com conteúdos exclusivos, no Telegram, onde ficam todos os relatórios do nosso time de análise, e também no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. A gente está aqui em mais uma edição da nossa série Tech Views, em que a gente explora as novidades do mercado de tecnologia e como o investidor pode se posicionar para capturar essas tendências. Hoje a gente vai discutir alguns detalhes do que rolou no Future Day, que é um evento do Cubo, nosso hub de conexões e empreendedorismo do mercado de tecnologia aqui no Brasil. Esse evento nasceu da fusão de dois importantes encontros, o Cubo Conecta e o Tech Founder Summit, e tem como objetivo fomentar negócios na área de tecnologia. Para compor essa discussão, estão comigo Júlio Vasconcelos, fundador e sócio-diretor do Atlântico, que é um dos principais fundos de Venture Capital aqui do Brasil, focado em empresas Série A, e a Júlia De Luca, do Itaú BBA. Júlio, Júlia, muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, um prazer estar aqui. Para contextualizar e já abrir a primeira pergunta do nosso papo para você, Júlio, recentemente vocês soltaram a quarta edição do relatório anual do Atlântico sobre transformação digital na América Latina, que trouxe vários dados e reflexões muito importantes sobre o assunto. São mais de 120 lâminas de informação, então imagino que seja difícil de sumarizar, mas eu queria propor aqui o exercício da gente trazer os pontos que para você foram os destaques dessa edição. Perfeito. E obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que eu adorei esse começo de tentar sumarizar 150 lâminas em 5 minutos, mas eu vou tentar. O tema desse ano foi mudanças tectônicas, né, que a gente tentou chamar de forma muito dramática e interessante as grandes mudanças que estão acontecendo na América Latina de forma geral, porque a gente vê em um ambiente onde você tem grandes mudanças, também grandes oportunidades. Oportunidades para quem abraça a inovação, né, e vê essas mudanças como oportunidade de crescimento, desenvolvimento, de captura de mercado, mas também ameaças para quem tenta brigar contra essas mudanças, né? E a gente elencou 5 mudanças-chave. A primeira, que é uma visão muito mais macro, é um pouco dessa da América Latina servindo como motor de crescimento do mundo, né? Pensando não só da nossa macroeconomia, agora tendo algumas tendências favoráveis, pensando em taxa de juros caindo, tendo algum crescimento pela frente, principalmente com a nossa posição como um grande exportador de commodities, que a gente vai precisar para a transformação energética, né? E também para alimentar o mundo, né? Essa população crescente. Então a gente vê isso como pano de fundo e uma boa parte da fundação do que a gente acredita que vai alimentar pelo menos aí uma perspectiva de crescimento nos próximos 5 anos. Depois a gente falou muito da visão do empreendedor e o otimismo que a gente está vendo com uma certa renovação, né? Algo que a gente chamou da renovação do espírito empreendedor, né? A gente acabou de passar ali 2 anos bastante difíceis do ponto de vista do empreendedor em ter acesso a capital. Então todo mundo acabou tendo que tomar decisões muito difíceis de cortar custos, que acabava se traduzindo em cortar pessoas, né? A gente viu ali mais ou menos 2/3 das empresas fazendo algum tipo de layoff, alguma redução de pessoas, mas também saindo agora com uma visão muito mais otimista pela perspectiva pela frente, né? A gente ano passado perguntou para os empreendedores quantos deles se sentiam otimistas, e só 8%, se não me engano, falaram que se sentiam otimistas, que para você ter 8% de empreendedores falando que estão otimistas é quase que zero, né? O empreendedor é um bicho já muito otimista por natureza. E esse ano a gente já viu isso aí pular por mais que 5 vezes, para quase 40%. Então você tem ali um espírito, uma energia, uma animação renovada no grupo dos empreendedores e que também acho que a gente vê um reflexo disso nos investidores também. Você vê também agora uma estabilização do acesso a capital que você está tendo quando você olha para Venture Capital. A gente já tem 4 trimestres ali onde o volume de financiamento que a gente vê na América Latina e Brasil parecido tem se estabilizado em patamares muito similares a 2020. Né, diferente talvez do excesso de 2021, mas acima dos patamares históricos que conseguiram produzir essas dezenas de unicórnios que a gente tem hoje. E aí a última coisa que a gente fala aqui nesse capítulo de otimismo é a razão pela qual os empreendedores e investidores deveriam estar otimistas, né? Que de fato a gente ainda tem muito chão pela frente quando a gente pensa na oportunidade. A gente todo ano tenta reportar ali uma coisa que a gente batizou do Índice Atlântico de Transformação Digital, onde a gente mostra que o potencial de criação de valor
ele é medido nos muitos centenas de bilhões de dólares, se não trilhões de dólares, se a gente consegue chegar em patamares similares ao da Índia e China, só para destacar aqui 2 países que estão ainda em evolução, vamos dizer, ou desenvolvimento, e vários trilhões de dólares se a gente consegue chegar em patamares de penetração similares ao que a gente vê nos Estados Unidos hoje, que a gente acredita que nos próximos 10 a 20 anos deve acontecer. Depois a gente fala muito de inteligência artificial. Então, assim, acho que qualquer relatório desse ano seria quase que uma grande surpresa de você não falar de inteligência artificial. E a gente acredita que a oportunidade na América Latina, ela quizás é maior ainda do que no resto do mundo, quando a gente pensa na aplicação dessa nova tecnologia, não é nova tecnologia, mas novo paradigma de aplicação de inteligência artificial, quando a gente pensa no inteligência artificial generativa. Em áreas como educação, saúde, redução de burocracia, aumento de eficiência, a gente entra muito em detalhe nisso. E aí a gente conta de alguns outros aspectos que a gente acha que são relevantes, e acho que talvez um que vale a pena a gente entrar um pouco mais a fundo para frente é falando do mercado de fintech. A gente fala muito dessa transformação no dinheiro realmente no meio digital. Acho que pela primeira vez a gente vê o dinheiro não só para pagamento, mas também para poupança, para investimento, ele sendo quase que 100% digital, o digital ganhando de qualquer outra forma de interação. E acho que isso tem uma repercussão muito grande quando a gente pensa nessa mudança de paradigma, junto também da agenda de regulação, né, e na verdade de inovação que o Banco Central tem traçado aí pela frente. Show. Em qualquer assunto, para fazer uma boa análise, a gente tem que olhar não só para os dados, né, para os números, mas para o contexto de onde esses dados vieram e o histórico de evolução deles. Então, virando agora para você, Júlia, eu queria entender como que você está enxergando o atual cenário de tecnologia no contato do dia a dia com os clientes e como você diria que foi a concretização das expectativas do ano passado agora, em 2023. Legal. Eu acho que o Júlio trouxe um pouco disso na resposta dele. Primeiro, é importante a gente setar exatamente o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu em 2021 também, para a gente poder entender o que está acontecendo agora. Então, como o Júlio colocou super bem, em 2021 a gente viu um nível do ponto de vista tanto de investimento quanto de valuation, ou seja, quanto essas empresas estão valendo, que esse ponto sim foi fora da curva quando você olha para o histórico. Isso não só na América Latina, como no mundo todo. Então, foi de fato um período de boom, né, que a gente chama. Quando a gente vai para 2022, alguns fatores entram em pauta que afetam esse cenário em tecnologia. O quê? Primeiro, toda a construção macro. Então, você teve uma subida nos juros, a inflação começou a assustar, a gente teve problema geopolítico. Isso tudo, essa combinação, faz com que o dinheiro ele não seja mais tão barato como era em 2021. E, além disso, você tem uma aversão a risco. Consequentemente, todos os investidores fogem para as coisas que não têm risco, renda fixa, etc. Então, consequentemente, em 2022, a gente viu, de fato, as mídias falam em inverno, eu acho muito exagerado, mas, de fato, uma correção importante no investimento em tecnologia, tanto em níveis de valuation quanto em montante, como o Júlio colocou. Quando a gente vem para 2023, a gente, lá no Banco de Investimento do Itaú BBA, a gente achava que 2022 foi o ano do susto, 2023 é o ano do ajuste, 2024 a gente vai estar nos novos níveis. Então, a gente está vivendo, de fato, esse ajuste. No começo do ano, estava mais difícil, mas, de novo, como o Júlio colocou, aqui no Brasil, especialmente, a gente teve boas decisões macroeconômicas que foram importantes e são importantes diariamente para as fintechs e para a tecnologia como um todo. Então, como a gente fez lá atrás um bom trabalho na subida de juros, agora a gente começa a cortar antes de todo mundo. Inflação controlada, perspectiva para o PIB, crescimento do PIB melhor ainda. Isso tudo é favorável à região. Como consequência, os investidores acabam ficando um pouco mais propensos a riscos e o investimento começa a voltar. Vai voltar no nível de 2021? Não. E que bom, né? Acho que estava acentuado. Mas vai voltar aos níveis históricos, mas a gente ainda não chegou. Acho que o Júlio pode falar muito melhor do que eu. A gente não chegou ainda em onde vai parar esse valuation, em quanto que vai ser esse patamar de volume de investimento, mas a gente está ali, assim, tem rodadas recentes sendo anunciadas, grandes, importantes. Então, acho que daqui para frente a gente vai ter uma noção um pouco mais de onde esse nível vai parar. Aí eu acho que se tudo der certo, né, sou otimista, em 2024 a gente vê já um fluxo melhorando.
Beleza. Júlio, na sua primeira fala você deu um destaque para esse ponto e no relatório vocês falam sobre como o Brasil liderou o processo de digitalização financeira aqui na região. A gente tem o exemplo do PIX, incentivando vários outros sistemas na América Latina. E eu queria entender quais vocês acreditam que foram os fatores para essa liderança e no que vocês acham que a gente pode melhorar para seguir com essa posição de destaque nesse processo de digitalização. Olha, eu acho que realmente o herói dessa história é o Banco Central. Eu tenho repetido isso em diversas oportunidades, que eu acho que talvez a fintech mais bem sucedida do Brasil, se não do mundo, é o Banco Central, que é algo realmente surpreendente quando você pensa num órgão público, né? E eu não acho que é só o Roberto Campos Neto, que de fato tem sido grande protagonista, mas é uma coisa que se já vem na instituição há muito tempo com essa agenda de inovação, e a gente está finalmente colhendo esses frutos dessa agenda de inovação que tem como objetivo a democratização do acesso ao sistema financeiro. Então, como é que você pensa na população como um todo e garanta que as pessoas conseguem acessar o sistema financeiro de qualidade e com um custo, o acesso de custo, o preço competitivo, né, para todos, que é algo que historicamente no Brasil não tinha esse acesso democrático como a gente está vivendo hoje. E eu acho que isso também levou a uma onda de inovação, quando você pensa, talvez aquela primeira onda de pagamentos, depois teve aquela, talvez, segunda onda, pensando do lado do consumidor, de acesso a bancos digitais, ali com os Nubanks, Neons e todos os outros. E a gente agora está começando a viver uma outra onda de acesso, que é essas fintechs servindo como infraestrutura, né? A gente acabou de sair aqui do evento do Itaú Future Day, né? Que eu estava falando com a Dani da Pismo, né? A Pismo acabou de ser vendida, até falando um pouco do ponto aqui da Júlia, né? Do sucesso que a gente já está vendo, acabou de ser vendida para a Visa por $1 bilhão, né? E acho que a grande aposta da Visa e da Pismo a longo prazo é de ser essa viabilizadora da inovação em cima do sistema financeiro brasileiro, né? Como é que você ajuda outras fintechs a serem criadas ou até incumbentes a inovarem, ou inovarem de forma mais rápida, e com isso você começa a gerar esse ciclo virtuoso de inovação e cada vez mais rápido. Então, acho que, número 1, você tem que ter essa infraestrutura tecnológica que a gente hoje tem com várias startups e empresas grandes, como a Pismo e várias outras que tem aí no mercado, acelerando isso. Você tem uma agenda regulatória que é muito pró-inovação, pró-competição, pró-acesso. E o resto é só você deixar o livre mercado, os empreendedores meio que fazerem o trabalho deles, né? Que é de fato inovar e pensar de formas muito criativas de como montar grandes negócios que agregam muito valor ao consumidor final, ao cliente final. Show. Bom, não tem como a gente falar de inovação e tecnologia sem entrar no assunto da inteligência artificial generativa, que foi um tópico que ganhou muita força desde o final do ano passado e que continua bastante em alta. A gente sabe que a GenAI tem potencial de auxiliar na otimização do crescimento e do aprimoramento de margem das empresas. E a gente tem muitas startups brasileiras desenvolvendo projetos nesse setor. Então, Júlia, você está vendo interesse por parte dos investidores, em particular dos investidores estrangeiros, pelas empresas que estão atuando nesse campo? Com certeza, né? Eu acho que no início do ano saiu um relatório super interessante que era o mundo de todas as startups e o mundo das startups de GenAI, né? Eram dois mundos completamente diferentes. Acho que a gente está vendo, sim, um interesse crescente quanto ao tema, mas eu acho que o ponto aqui é importante, né? Separar o que é barulho do que é de fato, enfim, desenvolvimento de modelo, software, etc. Eu, particularmente, acho que o Brasil, a gente ainda está na superfície. Tem algumas empresas fazendo alguns trabalhos legais com inteligência artificial, mas não é tão desenvolvido quanto a gente vê nos Estados Unidos. Mas é interessante que lá no banco, na minha cobertura de fundos gringos, de growth e de venture capital, tem fundos que só estão olhando para a GenAI, querem saber o que vai nascer aqui da região em GenAI. E que acham que tem o talento aqui, e eu acredito também. Mas acho que a gente ainda está no estágio de empresas um pouco menos maduras. Isso é um ponto. Mas agora o outro ponto são todas as empresas aplicando inteligência artificial, que é isso que muda o ponteiro, né? Quando você tem essas pequenas empresas fornecendo essas soluções, ou até grandes, como a OpenAI, e as grandes empresas conseguindo abraçar, porque tem toda uma acho que a gente viu hoje aqui a palestra da Amazon, né?
o modelo por si só não faz nada, você tem que imputar os dados lá. As grandes empresas estão dispostas a abrir seus data lakes e botar para o modelo rodar em cima? Não sei, tem que começar a tá. Então tem toda uma discussão em volta que eu acho que é saudável, mas sim, o interesse está absurdo. Beleza. Júlio, considerando essa renovação do espírito empreendedor que vocês citam no relatório também, mas também os desafios estruturais, quais recomendações você daria para as startups e para as empresas emergentes da região que querem surfar com sucesso nesse ambiente de rápida evolução? Olha, eu acho que a Júlia pontuou muito corretamente o momento que a gente está vivendo, que é 2023 ainda é um momento, um período de ajuste. E eu acho que, na verdade, esse período de ajuste ele continua até talvez metade de 2024, por ali. E aí depois a gente, de fato, estabiliza e talvez consegue ter um momento de crescimento ou pelo menos continua a ter uma estabilização num nível saudável. O que eu diria para os empreendedores é de não arriscar demais do ponto de vista de captação, financiamento. Acho que o mercado ele ainda está muito turbulento, acho que a gente não passou da arrebentação ainda. Então, assim, ao pensar na próxima rodada, tentar uma abordagem mais conservadora, né, começar a captar, conversar com fundos um pouco antes do que o normal, ser um pouco mais flexível, vamos dizer, com questões de valuation e termos, porque eu acho que quem talvez acabe sendo um pouco agressivo demais com termos, talvez com cronograma de captação, pode acabar dando um certo azar e ficar na praia sem conseguir captar. Então, eu tentaria ser um pouco mais pé no chão, eu diria, e um pouco mais cauteloso, até a gente de fato ver essa estabilização e talvez um crescimento novo. Porque eu acho que ainda para o empreendedor que está captando nesse momento, ainda tem muito risco. Então, acho que eu otimizaria para garantir que você, como líder da empresa, consiga financiar aquela empresa, consiga manter a empresa viva e depois pensar em otimizar cada coisa. Porque acho que quem tenta ser agressivo demais pode acabar dando um certo azar nesse tipo de ambiente. Uhum. Complementando a resposta do Júlio, eu li ontem um dado super bacana, que historicamente a média que o empreendedor faz de conta de quanto que ele vai levantar, quanto que aquilo vai durar, é 18 meses. A carta trouxe um dado que, a partir de agora, dado o momento mais turbulento do mercado e as rodadas demorando mais para acontecer, que o empreendedor tem que planejar 30 meses para aquele round durar. Eu achei interessante, assim, o gap significativo. Então, acho que exatamente o que o Júlio falou, botando mais em números que eu vi o número ontem. Show. A gente está chegando no fim da nossa conversa. Então, como de costume, queria pedir para você, Júlia, contar para a gente quais setores de tech estão sendo mais favorecidos por todos os fatores que compõem o atual momento do mercado e quais nomes estão mais em alta para o investidor ficar de olho. Legal. Eu acho que, assim, essa discussão de setor, claro, ela é importante, mas eu sempre acho que tem diversas boas empresas em todos os setores que vão atrair recursos independente do fato de estar no setor hot ou não, né? Uhum. Mas acho que de uma maneira mais ampla, o que a gente está vendo que tem bastante interesse e muita coisa ainda para ser desenvolvida é no âmbito que a gente chama de B2B, né? Que são soluções de empresas para empresas. Por quê? Porque, como o Júlio trouxe alguns exemplos super bons, a gente teve avanços importantes no lado do B2C, ou seja, soluções para nós, consumidores finais, como o próprio Nubank ele citou, a gente tem Rappi, iFood, diversas empresas super bacanas. E isso foi ainda mais exacerbado por conta da pandemia, porque você não tinha mais opção, você tinha que pedir comida, você tinha que fazer tudo online, né? O que aconteceu é que a gente sai da pandemia e a gente olha para trás e a gente vê que as empresas, elas um pouco pararam no tempo, né? E agora a gente precisa quase que fazer um catch-up do lado B2B para o lado B2C. Então, o foco naturalmente fica muito nessa vertical B2B. Então, são os B2B softwares, que a gente ainda não viu nenhum muito grande aqui no Brasil. Então, acho que as soluções de empresa para empresa, também de pagamentos, acho que enfim, RP, tem muita coisa legal que acho que ainda tem muito desenvolvimento para acontecer e para, enfim, ganhar músculo, que nem a gente tem essas grandes empresas B2C.
A gente sabe que tecnologia tem o poder de transformar aí todos os setores do mercado, então não tem como a gente deixar de se atualizar. Eu espero que esse papo ajude o pessoal a se posicionar da melhor forma. E foi um prazer aprender um pouquinho mais com vocês. Eu queria agradecer muito pelas presenças e até o próximo episódio. Obrigada, foi um prazer. Obrigado pelo convite e obrigado pela parceria.